gente vai falar um pouquinho sobre alguns conceitos da ergonomia da atividade, através da análise do documentário Indústria Americana. Basicamente, o documentário fala sobre uma fábrica que faliu nos Estados Unidos e deu espaço a uma multinacional chinesa, produtora de vidros, chamada Fuyao. E a partir disso, né, os chineses vêm para essa fábrica, implementando outra cultura organizacional, e os chineses e os estadunidenses começam a dividir o mesmo espaço de trabalho. Eu vou chamar hoje a Társila, a Cristine e a Maristela para a gente poder discutir um pouquinho sobre esses conceitos. Bom, na ergonomia existem dois conceitos que a gente fala muito e que são muito importantes assim para discutir a ergonomia, que são tarefa e atividade. Dentro desse documentário é possível perceber esses conceitos aplicados diversas vezes durante a produção e durante a execução da atividade dos funcionários. E o que é tarefa e atividade? Tarefa, basicamente, é aquilo que é prescrito para os trabalhadores fazerem, e a atividade é aquilo que realmente acontece, o que é realmente executado. E dentro desse espaço entre tarefa e atividade acontecem várias variabilidades, regulações, e aí a gente vai aprofundar um pouquinho nesses conceitos. Vou chamar as meninas agora, então, para poder falar um pouquinho também sobre tarefa e atividade. Maristela, você gostaria de começar? Eu queria só completar, Malu, tudo os conceitos que você já falou muito bem, né? Tarefa, além de ser aquilo que está escrito, a gente tem que levar em consideração também que tem muito a ver com a expectativa que o gestor tem em cima de uma atividade, tem em cima de um trabalho, né? Enquanto a atividade é o trabalho real, é o trabalhador fazendo a atividade dele, tendo que lidar com as variabilidades, tendo que lidar com os constrangimentos e se regulando a todo momento, né? E uma cena que tem, que eu acho que descreve muito bem, eu não lembro muito bem os minutos, mas eu vou descrever, acho que vocês vão conseguir lembrar. É aquela parte que eles estão num processo de auditoria e o moço, ele tá ali, acho que ele tá pegando um vidro, né? E de repente o vidro escorrega da mão dele e cai. Então, assim, a gente vê claramente os conceitos de tarefa, atividade e variabilidade, né? A tarefa dele basicamente era pegar aquele vidro e levar para um caminhão ou para outro espaço. Só que a atividade dele foi completamente diferente, porque aconteceu alguma variabilidade, né? Então, a variabilidade é o quê? São os fatores que alteram aquilo que é padrão, são aquelas coisas que estão constantemente variando, né? Então, eu já queria colocar outro conceito aqui, que é carga de trabalho, que tem muito a ver com questão de tarefa e atividade, né? Carga de trabalho é um conceito também muito debatido dentro da ergonomia, né? A gente vê que dentro dos estudos, dentro dos artigos, tem vários autores que falam sobre isso, e cada autor traz uma definição diferente. Alguns associam a carga de trabalho com o esforço físico que a pessoa faz, outros já falam que essa carga pode ser medida em função de quantas horas o trabalhador faz aquela atividade. Então, assim, a gente pode encontrar várias, como que fala, gente? Definições, me fugiu a palavra. Mas o que eu queria mais falar são sobre os fatores que podem fazer com que a carga de trabalho fique mais elevada ou com que ela fique um pouco mais branda, né? A gente tem que a experiência que a pessoa tem com aquela atividade pode aumentar a carga de trabalho ou pode diminuir. Se é uma atividade que ela conhece, possivelmente ela vai conseguir fazer melhor, então essa carga vai diminuir. Tem também a questão da habilidade, as ferramentas que são usadas, né, dentro do processo. E, sobretudo, no meu ponto de vista, é sobre aquilo que esperam que a pessoa faça. Então, é a expectativa que o gestor tem. Do meu ponto de vista, é um fator que altera muito a carga de trabalho, né? E no documentário tem uma cena que é por volta de 1 hora e 10 minutos, que o inspetor, ele tá andando pela fábrica, né? E de repente ele vê que tem uma funcionária que ela tá triste e ela tá até chorando, né? Então ele para, vai perguntar para ela o que estava acontecendo, e ela explica que ela estava fazendo a atividade dela e o gestor veio e pediu para que ela fizesse de um modo completamente diferente, né? Algo que ela não conhecia, algo que ela não era experiente. E o que complica um pouco é que o gestor dela era chinês e ela era americana, então, assim, a comunicação não estava muito boa, né? Mas a carga de trabalho
deu para a gente ver claramente que ele pediu para que ela mudasse a atividade dela. Então, assim, era uma expectativa que ele tinha em cima dela. E aí a gente consegue aplicar de novo tarefa e atividade, porque e muitas das vezes o gestor conhece apenas a tarefa, né? Que é aquilo que ele espera que ela faça, que é aquilo que está no escrito. Ele não tem um conhecimento amplo sobre a atividade. A margem de manobra é a capacidade que o trabalhador tem para agir estrategicamente e fazer atividade. Então, assim, são dois conceitos que andam extremamente ligados, mas que são indiretamente proporcionais, porque quando eu elevo minha carga de trabalho, eu diminuo o meu espaço de agir estrategicamente. É importante lembrar que a empresa retrata uma empresa do setor secundário que é bem voltada para os conceitos da administração científica do Taylor, que é a racionalização do trabalho, a questão do tempo é dinheiro. Então, tudo que você falou aí relacionado à carga de trabalho, eu acho que está bem presente, né, nessas empresas que têm essas características, porque geralmente a carga de trabalho dos funcionários é muito elevada, as atividades são muito mecanizadas, né? E eles têm pouco espaço, pouca margem de manobra, que é um outro conceito também, para poderem conseguir, né, realizar suas atividades e da forma, né, que eles acharem mais viável para eles, de acordo com suas características individuais e também coletivas, e aí reduzindo essa margem de manobra e aumentando a carga de trabalho, eles não conseguem gerir as variabilidades. E aí a gente pode ver que acontecem vários acidentes dentro da fábrica e vários prejuízos também, porque a produção ela é afetada diretamente. Sim, sem sombra de dúvida, as meninas trouxeram alguns conceitos bem importantes. E aí a Mari citou a carga de trabalho e a gente tem um outro conceito que está fielmente ligado à carga de trabalho, que é a questão da precarização do trabalho, né? O documentário como um todo, ele trata o quão o trabalho é precarizado, né? A fábrica da Fuyal aqui na América, ela apresenta vários problemas de gestão, e aí eles levam os americanos para a sede na China para mostrar para eles como que é a gestão, como que eles fazem. Só que tem uma diferença cultural muito grande, por exemplo, de jornada de trabalho. Aqui na América eles têm 8 e lá na China eles têm 12. E aí tem uma cena bem interessante que trata sobre precarização do trabalho que eu gostaria de trazer para vocês, que é a seguinte: quando os chineses eles levam os americanos para o balcão da fábrica, né? Todo vidro que é quebrado, que é resultado final do processo produtivo, ele é separado pela reciclagem a partir da cor. E os americanos eles ficam horrorizados com as condições de trabalho que os chineses estão, porque eles estão lá separando o vidro por cor, porém sem equipamento de proteção individual. Eles estão sem luva, eles estão sem óculos, ou seja, eles ficam 12 horas de trabalho fazendo só aquilo, só separando o vidro. E aí tem uma fala dos americanos que ela é de uma importância absurda. Ele fala, isso aqui é loucura, está errado, eles não têm lei, eles não têm legislação. Então, além de ter toda essa precarização do trabalho, a gente vê a diferença entre as culturas. E aí a precarização do trabalho, gente, gera várias consequências. E aí com isso a gente consegue trazer um outro gancho de um outro conceito super importante na ergonomia, que é o conceito de constrangimento, né? A gente sabe que o constrangimento é toda dificuldade, todo problema que um trabalhador tem no espaço laboral. E aí, quando a gente trata o documentário como um todo novamente, a gente tem um monte de cena que retrata isso bem. E eu também trouxe algumas cenas para falar um pouquinho disso. Lá no início do documentário, o chinês, que é o engenheiro das fornalhas, ele fala o seguinte, que ele teve que sair da China, né, para conseguir o salário um pouco maior, porque ele já era experiente nessa função, então ele tinha que treinar os americanos. Só que é um trabalho que tem uma carga de trabalho altíssima, que qualquer errinho, qualquer falha mínima que seja, gera um desastre em cadeia. Então ele deixou lá na China a família dele, os filhos deles, para trabalhar menos tempo aqui, mas com mais pressão. Fala que opta por almoçar caixas de bolinho para que ele consiga ofertar mais dinheiro para os seus filhos e para sua família. Quando a gente dá um pulo lá na China, na fábrica da Fuyao, a gente vê outras várias falas dos chineses que eles dizem que eles têm férias somente uma vez por ano, eles só têm descanso uma vez por ano. Então, aquelas funcionárias que têm filhos falam que
eles não têm escolha, porque é o trabalho que eles têm, é o meio de sustento. Então, como que eles tiram o meio de sustento? É melhor eles ficarem sem férias, sem descanso e terem o que comer do que não terem o que comer. E aí, quando a gente volta lá na América, a gente tem mais uma fala da trabalhadora, que ela disse que no emprego anterior que ela tinha, da General Motors, antes da Fuyao chegar, ela conseguia trocar o tênis dos seus filhos sempre que eles pediam, porque estraga, gasta muito, né? Só que com esse novo emprego, ela trabalhava mais e recebia uma remuneração muito menor. Então, ela não tinha garantia de que ela conseguiria comprar um tênis novo para o filho, não teria garantia de que aquela renda que ela tinha anteriormente seria suficiente para fazer tudo que ela precisava conseguir agora. Então, assim, esse é um documentário muito interessante, ele traz bem a realidade de como que é um processo produtivo, como que é uma tarefa, como que é a atividade, uma variabilidade, assim como as meninas já comentaram. Sim, muito interessante seu posicionamento, Cris. E realmente é o que acontece no documentário mesmo, né? Muito constrangimento, muita variabilidade, muita precarização do trabalho. É isso aí. Uma carga de trabalho alta também, né? Em várias cenas a gente consegue ver que eles trabalham porque eles têm que atender a demanda, a fábrica depois começa a passar por um processo que ela estava tendo, né? Alguns prejuízos, então eles tiveram que aumentar a demanda, então aumentando a demanda, que é uma variabilidade também, né? A gente aumenta a carga de trabalho, diminui a margem de manobra, diminui o modo operatório, e aí vai virando uma bola de neve Tá terrível. muito bem interligado, né? Esse documentário. Tá. E uma outra coisa também que a gente observa muito nesse documentário, que é um conceito também muito importante para a ergonomia da atividade, é a questão do silêncio organizacional, que acontece geralmente, é um fator que ele se manifesta muitas vezes de forma individual, mas na verdade é um fenômeno coletivo, que quando as pessoas elas não conseguem contribuir livremente para ao contribuir com a opinião para melhorar alguma coisa na empresa. É uma retenção de opinião dos funcionários, justamente porque eles têm muitas vezes medo de falar e até mesmo perderem seus empregos ou não serem ouvidos. Geralmente isso acontece quando existe uma gestão muito diretiva, quando os gestores eles desconhecem completamente do que acontece e eles são muito autoritários também. E isso dá para ver nitidamente no documentário. São os chineses comandando os estadunidenses e uma dificuldade de comunicação muito grande, e isso acaba gerando um silêncio organizacional, porque eles têm medo de falar alguma coisa, eles não conseguem falar alguma coisa também por causa da questão cultural, né, que eles não falam a mesma língua, acho que também fica mais difícil ainda. Então, isso gera um silêncio muito grande, e aí desencadeia em diversas coisas. Então, tem várias cenas que falam isso, a questão do silêncio organizacional. Quando um funcionário tem medo de ser mandado embora porque machucou, porque viu o outro sendo mandado embora por causa de um acidente que aconteceu e não mudou. A questão dos sindicatos também, que eles ficam eles reivindicam o sindicato e outros veem eles sendo perseguidos e sendo mandados embora e falam não, não tem que ter sindicato, tá bom do jeito que tá, e se silenciam diante de todas as coisas por medo de perder o emprego, né, por medo de não conseguir sustentar suas famílias e enfim. E uma das coisas também que pode se desencadear diversos fatores que vocês colocaram nessas falas que vocês tiveram, é por conta do distanciamento do gestor, né? A gente pode perceber que desde o início do documentário, ele não é uma pessoa presente no campo, por mais que uma parte ele fala que ele não quer ficar indo lá uma vez por mês, mas mesmo assim, uma vez por mês ainda não é o bastante, porque no começo do documentário, por exemplo, ele fala diversas coisas que ele quer que troca, por exemplo, a porta de um dos galpões, ele quer que não fique ali, que fique em outro lugar. E depois ele xinga o moço que está mostrando para ele todas as coisas, falando que tem que planejar primeiro antes de fazer as coisas, mas ele fala que foi feito o planejamento. Então, assim, o planejamento foi feito, mas como ele não era uma pessoa presente, ele não conseguiu opinar antes de estar pronto. Um fator estético também que ele falou bastante
em questão do alarme de incêndio, que nos Estados Unidos, eu acho que na América como um todo, ele tem um limite mínimo de altura que ele tem que ficar. E o gestor, ele é chinês, então ele queria que ficasse muito abaixo daquela altura, sendo que não podia ficar, porque era legislação. Então, assim, a questão cultural está muito presente nesse distanciamento e tudo. Mas a gente também não pode esquecer que o gestor, assim como os trabalhadores, ele também tem uma carga psicológica em cima dele, sabe? Ele tem todos aqueles funcionários para olhar, ele tem muitas questões que às vezes a gente julga muito o gestor, claro, tem muitas coisas que, né, a gente tem que falar, porque os funcionários estão sofrendo e tudo. Então, mas o gestor também tem aquela carga em cima dele. Tem uma cena que eu achei muito importante, que foi quando ele falou que quando ele era jovem, ele era muito feliz, mesmo a China sendo um lugar menos desenvolvido, né, mas que agora ela já é já é próspera e moderna, só que ele tem a sensação de perda, que falta alguma coisa. Ele sente falta dos coachá dos sapos, dos criquilar dos grilos, das flores que brotavam, né, naquela época. E ele conta um pouco a história dele, que fala assim que ele montou muitas fábricas nessas últimas décadas. E aí, quando ele está triste, ele fica se perguntando se ele é um colaborador ou se ele é um criminoso. Se ele acabou com a paz e com o ambiente. Então, assim, ele pensa que ele foi bom para o desenvolvimento do país, né? Mas ele fica pensando ao mesmo tempo, quando ele está triste e tudo, que ele também pode ser um criminoso, que ele pode ter acabado com a natureza fazendo essas coisas. Então, a carga psíquica do gestor também tem que ser levada um pouco em consideração. E a gente tem que tentar ser a ponte, né, entre os funcionários e a gestão, porque, como disse, existem muitas regulações feitas, mas elas não abordam os trabalhadores, elas são muito feitas somente com os gestores. A Tayla me fez lembrar agora de um conceito muito importante também, que eu acho que está bem presente durante todo o documentário, que é sobre a organização do trabalho, né? Quando a gente fala de organização, automaticamente a gente já pensa no quê? Em regras, né, em legislação que determina uma atividade, que determina um contexto produtivo, é muito automático a gente pensar em organização fazendo essa ideia que seria um conjunto de regras, né? Mas a organização não deve ser vista como uma estrutura engessada, né, como algo assim padrão. Ela tem que levar em consideração a interação dos trabalhadores, né? Porque o trabalhador é uma peça fundamental durante todo o processo do trabalho. E algo que fica muito presente no vídeo é a questão de como a gestão faz regulação fria, né? O que seria isso? Seriam os gestores sentados em volta de uma mesa, criando regras sobre algo que eles não conhecem em totalidade. Isso ficou muito claro lá por volta dos 25 minutos de vídeo, que eles tá o presidente e outros gestores, né, que eles estão comentando justamente sobre as manifestações que os trabalhadores estão fazendo para poder implantar o sindicato, né? Então, na visão deles, aquilo não seria bom, aquilo seria algo que iria atrasar a produção, que iria tirar o foco dos trabalhadores. Só que a gente pode perceber claramente que não tinha nenhum trabalhador para poder expor o ponto de vista, né? Então, assim, a gestão estava ali criando as regulações frias, com base naquilo que eles estavam achando que era certo e com base naquilo que eles com base na expectativa que eles tinham, né? Em contrapartida, os trabalhadores estavam criando as regulações quentes, né? Porque eles estavam no campo, eles estavam em atividade, então eles conhecem quais são os constrangimentos, conhecem quais são as variabilidades dele. E a Társila falou sobre a gente ser uma ponte, né? Eu acredito que seria a gente como engenheiro. Seria isso, Társila, de saúde e segurança? Isso mesmo, esqueci de falar essa parte. Engenheiro de saúde e segurança, ou então como ergonomista da empresa, né? Tem que pensar muito pelo lado de ser uma ponte, de conseguir colocar a tarefa e a atividade em conjunto. Exatamente. Sim. Então, assim, o nosso papel é fazer com que as regulações quentes que são criadas pelos trabalhadores sejam percebidas pela a gestão e que elas sejam também formalizadas, né? Que não fique algo somente no campo.
A gente tem que tentar diminuir esse abismo que tem. Eu não sei se vocês sentiram isso também, mas eu acho que, não sei, né? Lógico que se a gente estivesse lá dentro fazendo uma análise ergonômica do trabalho, a gente conseguiria ver as regulações deles e tal. Mas uma coisa que eu percebi muito é que eu acho que, também pelos outros conceitos que a gente já abordou, eu acho que por eles terem tanta carga de trabalho, pouca margem de manobra, e eu acho que eu não consegui ver tanta regulação dentro da empresa, porque eles não tinham tempo nem para conseguir regular, se ficar se regulando em cima daquele tanto de variabilidade que acontecia. Com certeza tem regulação, porque, né, se não tiver regulação, eu acho que não existe atividade. Mas eu vi pouca, justamente porque eu acho que tinha essa carga de trabalho elevada, assim, ela impede um pouco que os trabalhadores se regulem tanto. E isso é uma coisa também muito preocupante, né, para o setor produtivo e tal. Com você falando, eu acabei lembrando de uma cena que eu vi uma regulação, mas assim, forçada, vamos dizer. Porque a moça fala que os gestores, os superiores, eles estavam querendo pegar no pé dela, vamos dizer assim. Ela é um trabalho para 2 pessoas e ela estava fazendo sozinha. Não sei se vocês vão lembrar. É uma cena que ela mais tem para o que... final. Isso, mais para o final. São 2 pessoas carregam a parte de vidro e colocam em uma mesa para, se não me engano, supervisionar aquele vidro. E era um trabalho para 2 pessoas, ela estava fazendo sozinha. Então, ela teve que realizar uma regulação que era com o joelho. Ela apoiava o vidro no joelho e levantava até a mesa. Então, assim, essa regulação, ela foi uma regulação, vamos dizer assim, normal em uma jornada de trabalho, mas que foi forçada, porque era um trabalho para 2 pessoas e ela estava realizando sozinha. Então, você falando, eu lembrei dessa cena de regulação especificamente, mas são muito poucas, realmente, são bem poucas por conta das mais de manobra. Olha a quantidade de problemas que eles tinham na fábrica. Olha o que os gestores da China fizeram. Trocaram todos os presidentes que eram americanos por chineses. Para quê? Para tentar aumentar a meta, para tentar chegar a um ponto em que eles não tinham mais prejuízo. E ele também trata bastante coisas da atualidade, né? Igual no final do documentário a gente pode perceber bastante a indústria 4.0 entrando nessa fábrica. Seria quando eles implementam diversos equipamentos lá dentro da empresa. Eles falam que como os chineses eles trabalham mais tempo e tudo, eles consideram os americanos como preguiçosos. São as falas que eles usam no documentário. Eles trouxeram máquinas para colocar na produção, para aumentar mais a produção, para colocar uma meta maior ainda do que os americanos em si eles não estavam conseguindo. Esse documentário é um documentário que abrange muitos conceitos. Então é isso, a gente abordou aqui alguns conceitos da ergonomia da atividade através da análise desse documentário. Espero que tenha ficado claro, né, esses conceitos em cima das análises que a gente fez. E eu gostaria muito de agradecer a participação da Cristine, da Tássia e da Maristela. Elas contribuíram muito para a discussão. Malu, eu que agradeço o convite. Eu acho que foi uma discussão muito rica também. E pode contar comigo para as próximas discussões. Obrigada. Sim, muito obrigada pelo convite, Malu. Acho que assim, a gente conseguiu abordar vários conceitos importantes que vão ajudar bem na discussão. Precisando de ajuda para os próximos vídeos, é só contatar a gente faz questão de continuar a discussão. Muito obrigada pelo convite. Acho essas discussões muito ricas e que implementam muito o nosso conhecimento, né? Que a gente consegue perceber diversas coisas que às vezes a gente não tinha nem percebido antes. Então, muito obrigada pelo convite e espero ter outras. Vai ter sim, gente. Então é isso. Valeu. Se vocês gostaram do vídeo, curtam, compartilhem e curte o canal também, Ergonomia da Atividade.